Muito bem, agora que temos aqui então as condições criadas para estudar alguns métodos da classe Graphics, nomeadamente aqueles que começam pela palavra Draw, vamos então ver e vamos acabar por encontrar a utilidade daquilo que fizemos no vídeo anterior para conseguirmos estudar esses próprios métodos. E então temos aqui no desenhador ponto Draw e o primeiro método que nos aparece é aqui o Draw Arc. O Draw Arc permite-nos desenhar um arco de circunferência e ele vai nos solicitar a existência de uma pen, depois de um retângulo e depois um Start Angle e um Sweep Angle, ok? E nós vamos ver na prática, porque nada melhor que ver na prática, como é que isso se processa. Ora bom, então vamos aqui fazer o seguinte, vamos criar aqui uma pen nova, que se chamará lápis, é igual a new pen, color.black, vamos ficar com uma cor escura, e 2 de espessura para podermos ver bem, ok? Vamos criar aqui um retângulo exatamente igual ao rec base, portanto, ok? Podíamos usar inclusive o rec base, mas vamos por questões de não estarmos aqui a repetir as coisas, vamos colocar aqui rec é igual a rect base, ok? E portanto temos aqui um retângulo rec que tem as mesmas dimensões que rec base. E agora vamos perceber então o porquê de termos estado a criar esta implementação. O que nós vamos ver agora então é desenhar dentro deste retângulo um arco, ok? Então reparem como é que eu vou fazer. Desenhador ponto draw arc, e agora ele pede-me a pen, e neste caso vou fornecer o parâmetro lápis, o rectangle vou colocar rect, e agora o start angle eu vou colocar para já 0, e depois vou pôr o sweep angle, vou colocar 360. E reparem o que é que vai acontecer com esta implementação. Eu vou executar e reparem, eu tenho uma circunferência. Vamos então por partes e vamos começar a escalpelizar este método draw arc, ok? Como veem, ele ficou, na prática, o que ele faz é desenhar um arco de circunferência inscrito dentro do retângulo que lhe é fornecido, ok? Portanto, este retângulo serve para controlar a inscrição do arco de circunferência. Uma vez que este retângulo é propositadamente, e eu criei propositadamente como sendo um retângulo quadrado, neste caso, se eu alterasse aqui os valores, aqui vamos ter aqui um problema com a apresentação das linhas, mas não há problema, vamos ver aqui que, reparem, executar, reparem o que é que acontece à circunferência, ela, neste caso não é uma circunferência, é uma elipse, ok? Vai ficar ali abaulada e vai continuar inscrita dentro do quadrado, neste caso do retângulo, ok? Vamos voltar a ter aqui um retângulo. Então vamos explorar aqui o que é que acontece com estes dois valores. Estes dois iniciais já percebemos, definem a espessura e a cor da linha. Este aqui define o retângulo onde vai estar inscrito o arco, e este aqui define o início do desenho da linha. E este define o fim. Ora, todos nós sabemos que uma circunferência tem 360 graus, ok? E neste caso estamos a falar de graus, quer neste caso, quer neste. É evidente que são dois valores, neste caso penso eu que até dois valores float. Reparem, cá está, float, o que me permite colocar aqui graus com casas decimais, mas nós não vamos estar a trabalhar com isso. Mas vamos ver aqui o que é que acontece se eu, por exemplo, colocar aqui 45. Reparem, eu vou executar e 45. Ora, reparem o que acontece aqui, é que a linha começa a ser desenhada a partir deste ponto e no sentido dos ponteiros do relógio, ok? Portanto, o primeiro valor define o grau onde a linha começa a ser desenhada. Eu neste caso coloquei o 0, que corresponde no relógio à posição do quarto de hora, basicamente, não é? O algarismo 3. E depois ele começou a desenhar o número de graus que eu pretendi. Neste caso foram 45. E agora reparem então a utilidade destas linhas que nos permitem ver aqui o que é que realmente acontece. Há aqui duas linhas que nós podemos depois eventualmente adicionar, que são as medianas de cada linha do quadrado. Neste caso não vamos estar ainda a fazer isso, mas de qualquer das formas já deu para entender então que nós temos aqui 0 e 45 graus. Reparem que se eu diminuir, por exemplo, para 15,
Eu vou executar e cá está, apenas 15 graus de arco de circunferência, ok? Vamos alterar aqui, vamos colocar 45 e depois 45. Ora, alteramos o ponto de início de desenho do nosso arco. E reparem então, ele ignora os primeiros 45 graus, começa a partir dos segundos 45 e durante 45 graus vai desenhar a linha, neste caso até aos 90. Ok? E portanto, por aqui já dá para perceber qual é a dinâmica de funcionamento deste método drawArc. Ok? Eu posso, no entanto, imaginem que eu quero desenhar o arco desta feita para cima. Ok? Então, nesse caso, eu vou utilizar valores negativos. Reparem, eu vou voltar aqui a ter 0. E se eu quiser desenhar para cima aqui um arco de circunferência de menos 45 graus, reparem qual é o resultado. Ele vai desenhar, mas desta feita, ao contrário do sentido dos ponteiros do relógio. É evidente que eu agora, se quiser desenhar um arco completo, neste caso aquilo que é designado por um arco romano, bastará colocar menos 180 e cá está o arco desenhado, ok? E, portanto, basicamente nós conseguimos perceber de que forma é que o arco pode aparecer. Eu vou aqui comentar esta linha e vamos, por exemplo, criar aqui um desafio. Vamos imaginar que nós queríamos desenhar um arco que comece aqui e que seja inteiro até aqui ao fundo. Ora, vamos começá-lo daquele lado, portanto, vamos colocar menos 90 e depois menos 180, ok? Portanto, vamos colocar aqui, vamos tirar aqui o comentário, menos 90, menos 180. E reparem então o resultado. Cá está o arco desenhado da forma como queremos. Mais uma vez, eu volto a frisar que esta implementação que temos a cinzento de fundo serve exclusivamente para nós conseguirmos ter uma percepção de como é que funciona o mecanismo deste método. Okay? Eu penso que basicamente está explicado como é que funciona o drawArc. Portanto, drawArc. Há aqui alguns overloads que têm essencialmente a ver com o facto de poder ser um rectangle do tipo F. Há também a possibilidade de eu definir o próprio retângulo com as suas variáveis, ou com os seus valores de posicionamento e a largura e a altura diretamente. E há depois ainda um outro que permite-me definir aqui também, eu não sei qual é a diferença, com valores float ou com valores int, ok? Portanto, basicamente, o drawArc é assim que funciona, tal como vimos. Portanto, necessitamos sempre de um rectangle, que é o que define então o espaço interior, ou o espaço onde vai ficar inscrito o arco, e depois o start angle e o sweep angle, isto é, a quantidade de graus que a linha vai desenhar a partir do grau de iniciação.